Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, vamos para a 12ª parte do livro Comitê dos 300 do Dr. John Coleman. Um livro muito bom. Se você está seguindo aí, né, a série, vale a pena realmente. Se não, começa hoje, pega ali do começo do primeiro episódio e vamos na sequência. Mas se não, né, vamos embora aqui que está muito bom. Antes da gente começar, temos algumas lembranças, como sempre. Primeiro, para quem não conhece, vou apresentar aqui meus quadrinhos. É isso aí, pessoal. Eu faço quadrinhos já há 10 anos, tá? Lancei o primeiro, o Aurora, em 2015. Então, temos já 8 aqui na coleção, tá? Temos esses dois para todas as idades, Lambo e o Prédio. Então, para quem quer estimular a leitura nos filhos, nos sobrinhos, nos netos, né? Esses dois aqui é para todas as idades, tá, pessoal? Igual o desenho da Pixar que adulto e criança curtem juntos, então você adulto também pode adquirir que você vai gostar. Eles têm trilha sonora no Spotify para você acompanhar enquanto lê, cria a sensação de estar vendo um filme, né? Tem trilha sonora e porque eu escrevi mesmo como roteiro de cinema, então, né, realmente tem a sensação de estar vendo um filme. O Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, aí já, né, mais para indicado, né, de adolescente para cima, também tem trilha sonora, tá? Então esses três aqui com trilha sonora no Spotify. Aí temos Um Outro Dia, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, onde a gente aborda questão de dependência química, abuso sexual, doutrinação política, as armadilhas que tentam pegar os jovens quando eles entram na maioridade, né, na faculdade, com um viés sobrenatural muito legal, um twist, que eu não vou dar spoiler aqui para vocês, mas é uma história realmente muito bacana. A trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde a gente aborda muito do que a gente vai falar hoje aqui, a questão de, né, sociedades secretas, nova ordem mundial, essa estrutura globalista de poder que tenta dominar a gente através da tecnologia, tecnocracia cibernética. Falamos de escatologia também, então, pessoal, muita coisa aqui nesses três quadrinhos, vale realmente a pena, uma trilogia incrível. E a gente fecha com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante para quem gosta de ação, de emoções fortes, mas com uma mensagem de redenção no final incrível sobre, né, a gente encarar o mal face a face e vencer, sobreviver. Então todo esse material, pessoal, você adquire diretamente comigo pelos meus canais. Quais são eles? O meu site felipefolgose.com, o link está aqui embaixo na caixa de descrição. No site você pode ver as artes, ver os artistas, né, que eu contratei, gente muito talentosa que trabalha para o mercado americano, para o mercado europeu, tá? Você pode conhecer as histórias, as sinopses, tem combos, então você pode adquirir diretamente no site. Então o link está aqui embaixo, felipefolgose.com, tá? Sem BR, simples. Também você pode mandar um direct no meu Instagram. Quem gosta do Instagram, quem usa bastante Instagram, manda uma mensagem direto para mim e eu explico como você recebe na sua casa, qualquer estado do Brasil e outros países também, tá bom? Então é isso, que mais? Aqui embaixo eu deixo o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, quiser se tornar um apoiador, uma apoiadora, é pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia o canal. Muito obrigado a vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar? Aproveitando, né, eu nunca falo essas coisas, mas sempre é bom. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, aperta o sininho aí, clica, faz essas coisas todas que ajudam no algoritmo do YouTube, tá bom? Vamos retomar aqui. Então, eu estava falando um pouco sobre a mesa redonda, né, pessoal? Mesa redonda, a gente ouve, né, o termo mesa redonda aqui, né, popularizou, mas a gente não sabe a origem desse termo. Então, foi criado ali pelos, né, globalistas ligados ao Cecil Rhodes, né, e na verdade a família Rothschild, né, o braço inglês da família Rothschild, patrocinava o Cecil Rhodes, e o Cecil Rhodes, para quem não sabe, né, também foi um grande globalista, um agente do Império Britânico, né? Ele tinha um país na África com o nome dele mesmo, Rodésia, né? E depois se tornou Zimbábue, mas era o quê? Era um braço do Império Britânico ali na África, principalmente para fazer extração de minério, né? Do que? Ouro e diamante, tá bom? Então, muito rico. E ele, o Cecil Rhodes, ele
foi maçom e ele criou vamos dizer, uma sociedade secreta dele mesmo, né? Que era os tal dos eleitos, tá? E disso, pessoal, que era obviamente secreto, gerou essa organização mais não, né? Mais assim, a céu aberto, né? Oficial, que era a mesa redonda, da onde saíram várias outras organizações a partir dessa round table, né? Dessa mesa redonda, como... Estou dando um apanhado aqui antes da gente entrar no livro, só para, né, a gente se situar aqui, como Bilderberg, né, a Comissão Trilateral, o Clube de Roma, o próprio Fórum Econômico Mundial, tudo isso meio que surge através, né, da mesa redonda, tá? Comissão como é? Fugiu, daqui a pouco eu lembro o nome, mas enfim. Então, eu falo aqui, né, a filosofia que conduzia a mesa redonda, né, era para colocar, né, os membros da mesa redonda em posições de poder, tá, ao redor do mundo, para conduzir as políticas sociais, né, que eles tinham desenvolvidos. Tá? Então os membros se infiltravam nos mais altos níveis, principalmente das instituições financeiras, tá bom? Dos bancos, dos bancos centrais, né? Claro que antes eles sempre eram preparados, eles passavam pelo treinamento no Instituto Tavistock, lá na Inglaterra, né? Para quê? Para brifar eles, né? Para prepará-los, condicioná-los para eles cumprirem os seus papéis, né? Aonde eles estivessem. Então, uma instituição também que é o Instituto Real de Relações Internacionais, né, fazia essa, vamos dizer, essa interligação entre essa galera da mesa redonda e o que? A nobreza britânica, tá bom? A monarquia inglesa, né? Então, por exemplo, né, o Henry Kissinger, que era um americano, né? Na verdade, o Henry Kissinger é um alemão que imigrou para os Estados Unidos, né? E teve uma influência muito grande na política estrangeira, até recentemente no mundo mundial. Ele faleceu, acho que 2 anos atrás, se não me engano. Ele era chefe do Instituto Real de Relações Internacionais nos Estados Unidos. Então a gente começa a entender a ligação de poder, como que os próprios Estados Unidos, né, mesmo sendo um país, né, independente, mesmo tendo se desligado a princípio da coroa britânica, estava debaixo da influência dessas organizações, através, né, lembra que a gente acabamos de falar, o que eles tinham assets, né, tinham pessoas apontadas em lugares estratégicos, e nada mais estratégico do que a maior potência militar do mundo, né? Como os Estados Unidos. Então, e o Henry Kissinger teve, por isso que a gente fala, né? Por exemplo, presidente fica 4 anos ou no máximo 8 anos, né? E o Henry Kissinger ficou ao longo de, pessoal, várias administrações, né? Ele começou, se não me engano, já influenciando o Nixon. Ele foi secretário de Estado do Nixon, depois teve posição de poder na administração do Carter, teve posição de poder na administração do Reagan, teve posição de poder na administração do Bill Clinton, quer dizer, e do Obama, sempre por trás, pessoal, né? Então, olha o poder, um cara que meio que se... Isso que é o tal do Deep State mesmo, né? Essa estrutura de poder que, independente da figura que está no poder ali, né, está sempre por trás, controlando, né, organizando. Então, vamos dizer, o Kissinger, né, ele sendo, vamos dizer, o indicado do Royal Institute of International
né, o Instituto Real de Assuntos Internacionais, né, mostra o poder e a influência da monarquia britânica sobre os Estados Unidos, tá? Então, não só, por exemplo, Estados Unidos, né, mas eles mostram aqui que você tem o general Fritz Kramer, que graças à família Oppenheimer, né, ele fez o quê? Pegou o Harry Kissinger ali na Alemanha, né, e começou a treiná-lo, tá? Quando ele era um soldado raso, né, em 52, o Kissinger foi enviado para o Instituto Tavistock, tá? E lá começaram a treinar e preparar ele para o quê? Assumir esse posicionamento, né? Então, claro que ali ele já, os aspirantes já começam a ter seu perfil psicológico traçado, se o cara vai obedecer, se ele vai, né? Se ele é um cara que vai ser fiel, principalmente se ele é um cara que tem alguma moralidade ou é um cara amoral no sentido de assim, o cara vai ser difícil de ser controlado, o cara não vai cumprir os nossos ditames, né? A nossa agenda, entendeu? E aí, após esse treinamento, né, onde o Kissinger, obviamente, não tinha nenhuma questão moral, inclusive, entrando um pouco mais na questão biográfica dele, ele era um cara completamente, né, hedonista e facilmente manipulado também por questão, né, ele era um cara feio, mas você vê fotos dele com mulheres lindas, né? Peraí, como que é a coisa? Obviamente, né? Ele foi corrompido, né? Por essas facilidades hedonistas, né? Então, aí ele passou a servir, né? No Conselho de Relações Internacionais no escritório de Nova York. Então, só para a gente entender um pouco como que o caminho é feito, né, dessas pessoas. Então, olha lá, escolheram o cara lá na Alemanha, Segunda Guerra, já começou a ser treinado, mandaram para Londres para ser treinado no Instituto Tavistock, do Instituto Tavistock mandaram ele para começar sua carreira nos Estados Unidos no Conselho de Relações Internacionais, o CFR, tá, que também está debaixo do guarda-chuva, vamos dizer assim, dessas instituições, tá? Como Mesa Redonda, como o Instituto Real de Relações Internacionais também, né? Bom, o autor continua aqui. Então, acredita-se que a política oficial nuclear adotada pelos Estados Unidos foi entregue pelo Kissinger foi entregue ao Kissinger durante o seu treinamento no Instituto Tavistock, tá? E mais à frente ela foi, vamos dizer, moldada, né? Ela foi afinada, né? Quando o Kissinger participou de um seminário da Mesa Redonda, né, o Round Table, chamado Política Estrangeira para Armas Nucleares. Tá? Nesse seminário, eles estabeleceram a doutrina chamada MAD, né, que é Mutual Assurance Destruction. Tá? É a destruição mútua assegurada, falando assim. Então, nossa política, olha só, né, que loucura, né? Na verdade, isso era uma desculpa para o quê? Aumentar, né, o arsenal nuclear, tanto americano quanto da Guerra Fria. Era essa corrida de escalonamento nuclear, da mesma forma como a gente está vendo, né, esse discurso agora da inteligência artificial, né, com a China, dos Estados Unidos com a China, fala assim, não, então como a China está desenvolvendo, nós temos que sair na frente, nós temos que, né,
esse mesmo argumento já foi usado durante a Guerra Fria para, enfim, né, criar esse enorme arsenal nuclear, né? Então o autor continua aqui. Então, graças a William Yandell Elliott e debaixo da tutelagem do John Weller Bennett, que era um diretor de inteligência da mesa redonda e chefe do MI6, tá? Nos Estados Unidos. Então ele era o cara, era o chefe do MI6, que é a inteligência britânica nos Estados Unidos. O Kissinger se tornou o garoto prodígio do Elliott, o filho preferido do Elliott, tá? Que era quem? Era um agente do MI6 nos Estados Unidos. Então, fala aí, peraí, o cara foi secretário de Estado, ele tá vendo os interesses dos Estados Unidos ou ele está vendo os interesses de quem controla, né? Não é nem a família britânica inglesa, quem controla a família britânica inglesa. E se a gente volta na história, a gente sabe muito bem que quem, né, nas guerras napoleônicas, quem deu o golpe ali na bolsa inglesa foi os Rothschild, né? Os Rothschild já controlam a família real americana há muito tempo, eles controlam o Banco de Londres, eles controlam, né? Então, olha como as coisas funcionam, né, pessoal? E o Kissinger, então, ele era o infiltrado da mesa redonda e né, desses controladores britânicos no governo americano para o quê? Empurrar as políticas, né? As políticas deles, as políticas, principalmente as políticas econômicas, né? E ele também promovia isso para baixo, né? Em Harvard, entendeu? Yale, né? O Kissinger, ele absorveu os ensinamentos do Elliott, né? Que a gente acabou de falar que era um agente era o contato dele, né? Então a gente sempre tem, né? Você tem uma hierarquia, né? O Elliott, o William Yandell Elliott era o cara da inteligência britânica do MI6, né, que passava pro Kissinger o que ele deveria promover lá nos Estados Unidos, né, na política interna. E o Kissinger deixou de ser, né, aquilo que o general Kramer falava, né, lá o cara que pegou ele lá na Alemanha, né, ele chamava meu pequeno judeu, meu motorista judeu, tá? Porque o Kissinger, ele era judeu, acho que é nazi, né? E o Kissinger, então, ele passou a ser, vamos dizer, uma das formas de comprarem, né, o Kissinger é que ele ganhou status da aristocracia britânica, né? Mesmo sendo alemão, morando nos Estados Unidos, mas ele ganhou, né? Eles começaram a falar, não, você agora não é mais só um rapaz judeu pobre na Alemanha, agora você vai ser um cara que vai estar entre os aristocratas, né? Você vai ser um player, um player internacional, né? Você vai ser um jogador, você vai ter um status, e isso também, pessoal, vai corrompendo, né? Vai ganhando a pessoa pelo ego, né? Além de todos os outros favorecimentos, né? Como a gente falou, a questão sexual, né? E grana mesmo, né? Enfim, né? O cara tendo acesso a mulheres belíssimas e tal, né? Então, né, ele adotando as filosofias do diretor-chefe da inteligência do MI6, né? O Kissinger, ele começou, vamos dizer, a aplicar essas políticas, como a gente falou, nos Estados Unidos, né? Então, na metade dos anos 60, né, o Kissinger já tinha, vamos dizer, provado o seu valor, né, tanto para a Mesa Redonda quanto para o Instituto Real de Relações Internacionais, portanto, a monarquia britânica, né? Como uma recompensa, né, o Kissinger foi colocado como responsável de um pequeno grupo, né, aí ele vai falar que consistia, né, de
Eu não vou ficar falando um monte de nome para vocês, pessoal, que nome que vocês não conhecem, porque não, né? Mas esse grupo começou a estabelecer, ele começou a ser responsável pelas políticas do Departamento de Defesa americano, tá? Ele ficou o quê? Um advisor, né? Um conselheiro para o Departamento de Defesa no Conselho de Segurança Nacional americano, pessoal. Olha só, ele foi crescendo, né, dentro do governo, né? E quando chegou no Watergate do Nixon, que foi aquilo que fez com que o Nixon fosse empichado, né, o presidente Nixon, que foi o presidente que assumiu depois da morte do presidente Kennedy, né? Você tem foi uma armadilha, vamos dizer assim, foi um golpe, né? Da mesa redonda, tá? Para o que? Tirar o Nixon do poder. O Nixon queria encerrar a guerra do Vietnã, né? E eles fazem tudo isso, volta o quê? Para a direção da mesa redonda, né? Através dela e do Royal Institute of Instituto Real de Relações Internacionais, que chega aonde, pessoal? Né? De volta ali para a rainha da Inglaterra, na época, né? Então, a humilhação pública que o Nixon passou, né, foi um aviso também para os próximos presidentes americanos, né, que eles não poderiam se opor ao Comitê dos 300 e achar que porque eles estavam no cargo de presidente americano eles conseguiriam vencer, né? Então, eu diria um pouco mais. Antes a gente tem o assassinato do JFK, né, do Kennedy. Aí já é uma demonstração clara. Logo após, né, você tem um outro presidente que, você não quer obedecer, tá, vai ser empichado, né? Depois, o Reagan tentou sair do script também. Vamos mandar um recado, né? Teve um atentado também contra ele, né? Não mataram, mas foi um recado, né? Então, ele fala que o Nixon, para o Comitê dos 300, ele não era importante o suficiente para se tornar um mártir como Kennedy. Então, em vez de matá-lo, só empicharam ele. Porque aí o cara sai ainda humilhado, né? Em vez de morrer e virar meio que um mártir, né? Não, vamos empichar e o cara sai humilhado. O cara continua vivendo e sofrendo a humilhação de toda a acusação do impeachment, né? Mas ele continua falando assim, qualquer que seja um método usado, o Comitê dos 300 deixam claro, né, para todos os possíveis aspirantes a se tornarem presidentes, né, a mensagem é o seguinte: olha, ninguém está além do nosso alcance. Tá? A qualquer, né, de novo, não é porque você foi eleito, que agora você tem um cargo, que você vai achar que vai, né, fazer o que você quiser. Não. Você é um ator político, vamos dizer assim, colocado nessa posição para implementar a nossa agenda, né? Ele fala, e essa mensagem ela permanece tão, vamos dizer, forte como foi na época quando o Kennedy foi assassinado e quando o Nixon foi empichado, né? Isso é uma evidência clara. Desculpa, ele fala assim, isso também é evidenciado no presidente George Bush, o primeiro Bush, né? O Bush pai, não porque você tem o Bush filho que também foi presidente, mas é claro, né, na presidência dele que ele estava, vamos dizer assim, completamente ele queria, vamos dizer, agradar, né, os seus mestres, né? Então, toda a questão da
da guerra né, do Kuwait, né, a primeira guerra da invasão ali. Além do que, né, o Bush era um Skull and Bones, né, o pai dele, já o Prescott Bush, foi Skull and Bones, ele já vinha de uma família, né, completamente, né, subserviente, né, a essa galera. Então, a lista completa dos membros é apresentada nesse livro, né? Essas pessoas que estão no comitê, né, ordenaram, por exemplo, ao presidente Wilson a entrar na guerra com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O comitê ordenou ao presidente Roosevelt para preparar o ataque japonês ao Pearl Harbor com o objetivo de forçar com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Enfim, né, isso ele fala aqui como se as pessoas já soubessem. Eu já falei aqui, mas a população, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, os americanos não queriam entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Aí falava, vocês são isolacionistas, né? Toda a mídia comprada começou né? Então tiveram que o quê? Criar uma bandeira falsa para forçar a entrada dos Estados Unidos na guerra, e isso foi o ataque do Pearl Harbor, que, né, já está completamente ratificado, né, por documentos e tudo que, né, forçaram, sabiam do ataque japonês com muita antecedência, né? Então foi uma forma do quê? De forçar com que a população americana, obviamente, né, a partir do momento que foram atacados, né, que eles, não, então agora vamos entrar na guerra, né? Então, esse comitê, né, literalmente ordenou que os Estados Unidos participassem tanto da guerra nas duas guerras mundiais, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã e a guerra do Golfo, né? E depois, né, não só a guerra do Golfo, mas a guerra do Iraque, né, com o outro Bush, o Bush filho, né? Então, a verdade, ele fala aqui, é que os Estados Unidos lutaram em 5 guerras nesse século pelo benefício do Comitê dos 300. Então, basicamente, eles veem os Estados Unidos como o braço armado deles, né? Como o músculo, tá? Como o capanga, né? Como os góis que ficam trabalhando e gerando riqueza para eles, e que quando eles precisam guerrear para botar na linha qualquer país que esteja fora, como por exemplo, né, na Líbia o Gaddafi, então faz o que? Usa os Estados Unidos, manda os Estados Unidos lá, é o capanga deles, né? E ele fala, né, ele fala assim, por que né, não se questiona, né, o motivo de nós estarmos lutando essas guerras, né? Claro que tem vários americanos americanos pensantes, né, que analisam isso, né? Agora, infelizmente, muita da população é doutrinada pela mídia, né? Até por Hollywood, tem vários filmes que são feitos com dinheiro do Pentágono, do Departamento de Defesa, para o quê? Criar, né, quem eles quiserem, né? Então é fácil, né? Por exemplo, nos anos 80, durante a Guerra Fria, os vilões todos russos, né? Depois, né, depois nos anos 2000, 90 e 2000, todos os islamistas, né? Então, aonde você quiser ter, vamos dizer, uma adoção por parte da população da política externa que eles querem implementar, você vê muito isso retratado também em Hollywood, né? Então, né, o grande tambor do patriotismo, né, com toda a sua fanfarra, né, com toda a máquina publicitária, né, populista,
é usada nos Estados Unidos contra a própria população, para usar essa população para lutar as guerras dessa galera, né? E o custo humano é de quem, né? Dessa população. Ele fala, então, é só questão de tempo antes que mais dos nossos filhos e filhas sejam enviados para serem mortos, né? A palavra aqui é esquartejados, né? A serviço dos lords feudais do Comitê dos 300. Ele fala, nós deveríamos, né, gritar dos telhados, né, das nossas casas, falando o seguinte, isso não é pela nossa liberdade, nem pelo amor ao nosso país que nós estamos indo morrer, mas por um sistema de tirania que em breve irá controlar o mundo inteiro. E isso é fato, pessoal. De novo, né? Eles manipulam, por isso Tavistock, né? Por isso toda essa questão de operação psicológica junto à população, de falar assim, não, nós vamos defender a pátria, você vai defender, né? Tocar no orgulho, no nacionalismo das pessoas, muitas vezes até na religião, no cristianismo das pessoas, falam assim, não, vocês vão lutar por uma boa causa, pela liberdade, os valores democráticos americanos, né, e toda um monte de baboseira. Quando no fim, muitos, por exemplo, na Guerra do Vietnã, estavam lutando, ou inclusive agora na guerra, não é, no Afeganistão, esses 20 anos na ocupação do Afeganistão, era o quê? Era para tomar controle dos campos de ópio. Então, peraí, vendem para a população que você está indo ali estabelecer democracia, lutar contra o Talibã, lutar, né? E de novo, muitas vezes até envolvendo uma questão religiosa, né? Não, vamos levar ali, né, o Ocidente, o cristianismo, vamos... Quando, não, a gente vai lá para tomar conta do tráfico de ópio. Então, esse controle, né, dessa organização, por exemplo, na Grã-Bretanha, né, eles também controlam os cidadãos britânicos desde o século XVIII. Pessoal, desde o momento que eles assumiram o controle, basicamente, do governo, eles têm controlado a mentalidade, né? Geralmente através do quê? Da mídia, né? Infelizmente dos artistas que com boa intenção acham que estão, né? De novo, é uma mentira, pessoal, né? Eles cooptam as mentes, né? Mentes e corações, isso que é a primeira coisa a ser vencida numa guerra, né? Então, eles forçam a população, né, a aceitar essas políticas. E ele fala, por exemplo, né, a população mesmo inglesa tem menos de 20% de toda a riqueza do país, né? Então mais de 80% da riqueza fica controlada por essa microminoria, né? Esses lordes feudais oligárquicos, né? Isso é o que eles chamam de democracia, né? Falam aqui, esses gentlemen ingleses, né? Esses cavalheiros, né? Eles operam com uma crueldade completa, tanto na população inglesa, e da mesma forma como eles fizeram, né, nas suas colônias, na Índia, no Sudão, no Egito, no Irã, no Iraque, na Turquia, né? E ele fala, e na verdade,
a estratégia é de reproduzir esse mesmo controle no mundo inteiro e estabelecer uma nova ordem mundial, global, né? E aí, por exemplo, depois da Segunda Guerra, quando não tem uma influência direta deles, a influência vem através do quê? De, por exemplo, organizações estabelecidas por eles, como o FMI, por exemplo, né? Banco Mundial. Então, como que, por exemplo, você controla um país? Porque, né, para eles invadirem todos os países do mundo seria muito difícil, né, militarmente. Então, qual é uma forma de você escravizar economicamente um país? Endividando o país, né? Então, né, uma forma que continuam fazendo até hoje, né, mas pós Segunda Guerra Mundial, né, era deixar os países completamente endividados, né? E países, isso principalmente, né, os países que passaram pela guerra, né, no plano Marshall, na reconstrução, e outros países que estavam em processo de desenvolvimento, né, então era o que? Forçar a mão desses países a terem que pegar empréstimos com o FMI, por exemplo, né, e endividar esses países, né, propositalmente deixar esses países em débito, né, para muitos terem que o quê? Abrir mão do seu controle territorial, do seu controle de, por exemplo, riquezas estratégicas, porque chegava no momento que é igual, pessoal, alguém que pega empréstimo no banco, né? Compra um carro, pega empréstimo no banco, depois a pessoa não consegue pagar, né? O banco faz lá o que faz e pega o carro, pega a casa. Então, no caso dos países, né, o banco vai lá e pega áreas territoriais, né, pega jazida de minério, pega campos de petróleo, tá? É assim, né? Então, ele fala, eles usam as nações do mundo, né, e as suas riquezas para proteger os seus próprios privilégios e as suas, né, e muitas vezes jogam um país com o outro, manipulam os mercados, sempre. Por isso que eles são internacionalistas, eles não têm amor a nenhuma bandeira, nenhuma cultura específica, né? Eles querem se infiltrar em todos os países, né? Ter os seus aspones, como o Kissinger nos Estados Unidos, tem em todos os países, aqui no Brasil também, pessoal, né? Ter os seus enviados, as suas instituições, os seus braços e manipular os países, a política interna dos países, né? E isso está ligado desde o tráfico de droga, né, até, por exemplo, extração de minérios como, né, diamante, ouro, e agora, né, nessa época era de tecnológica, vamos dizer assim, também outros minérios, né, usados para, né, bateria lítio, por exemplo, né, como o antigo Enéas falava, né, muito aqui no Brasil, por exemplo, do nióbio, né, esses metais raros, né, obviamente banco, né, a parte financeira, comércio, indústria, enfim, né, entretenimento, mídia, tá? Então é isso, né? Literalmente uma estratégia de controle 360, né, completo. O Comitê dos 300 consiste, né, então, também em indivíduos que são especialistas nos seus próprios campos, né, seus campos de ação. Mas, aqui isso é uma coisa interessante que ele fala, né, isso inclui também, ele fala, cultos diabólicos, né, drogas que alteram a mente, né, especialistas em assassinato através de envenenamento, né, inteligência, né, na área banqueira principalmente também, né, e em qualquer faceta de atividades comerciais, né,
Ele fala, é importante lembrar que muitos acabam sendo parte de famílias, né? Que as famílias já são, dentro das famílias, são treinadas para isso. Muitos têm uma sucessão familiar, assim, né? Isso inclui membros das antigas famílias da nobreza negra europeia, tá? Eu já falei bastante aqui do Black Nobility, né? Isso remonta, pessoal, vai remontando a história, pessoal, remonta a Idade Média, depois a Idade Clássica, tá? Roma, vai até o Egito, até Suméria. É impressionante. Aí a gente chega na questão das famílias, né? Das 13 famílias, mas como essas famílias vão, ao longo dos séculos, né? Se perpetuando no poder, né? E ele fala, e como que isso foi, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, foi replicado nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país novo, né? Mas se a gente, eu vou fazer um parênteses aqui do livro, né? Se a gente lembrar desde que eu já li aqui o livro para vocês, The New Atlantis, né? O projeto do Francis Bacon, que era a Rosa Cruz, né? De como criar uma nova Atlântida no novo continente. Então, o que eles projetavam para os Estados Unidos para ser, né, esse modelo, esse experimento liberal, né, num novo país, é maçônico, pessoal. Isso já é antigo, né? Claro que você teve, né, os Pilgrims. É porque é isso, né? Deus age de um lado, o inimigo tenta fazer um jogo, né, uma jogada de xadrez, vamos dizer, num tabuleiro aí histórico, escatológico, né, ao longo da história humana. Então, foram realmente os peregrinos cristãos, né, fugindo ali do controle do Império Britânico ali, e tinha alguns da Holanda também, que foram para os Estados Unidos em busca de liberdade religiosa, né? Mas o inimigo, no seu contra-ataque, vamos dizer assim, logo enviou esses emissários dessas instituições, né? Esses maçons, né? Rosa Cruzes. Então você tem muita influência, né, na fundação, né, dos Estados Unidos como pensamento, como entidade, né? Depois, né, no século XIX, nas universidades, né, como por exemplo o Yale, né, tendo fundado pelo Russell, que estava ligado ao tráfico de droga lá do Império Britânico, né, pessoal? Também indo lá na Alemanha para ser treinado no Illuminati, ali em Frankfurt, lá, né? E o que? Trazer para os Estados Unidos já esse controle, né? essa estrutura de poder que eles já estavam operando na Europa, replicar isso dentro dos Estados Unidos. Claro que não é estático, né, pessoal? Essas coisas sempre você tem, de novo, né, um jogo de xadrez ali, ataque contra ataque. Deus está no controle, né, de todas as coisas, mas é importante a gente entender, né, historicamente as coisas, né? Então, toda a fundação tanto de Washington DC, né, depois, a gente já falamos várias vezes aqui, né, desde a arquitetura, né, do plano urbano da cidade, né, com toda a simbologia maçônica ali no próprio plano urbano, né? Por quê? Porque eles tinham esse pensamento de fazer com que os Estados Unidos fosse essa ferramenta de controle, né, esse braço armado, né? Tudo nesse plano em direção ao quê? A um controle global. E vai chegar um momento onde os Estados Unidos vai ser sacrificado, né, pessoal, para eles. Eles já falaram abertamente que os Estados Unidos vai deixar de ser superpotência. Eu já falei para vocês aqui do Deagle Report lá, falando que a população americana vai cair de 300 milhões para 100 milhões, né? Tudo isso está em andamento, né? Da mesma forma como 11 de setembro foi um grande ritual ao céu aberto, né? Para eles, os Estados Unidos têm uma missão a cumprir e eles não têm o menor pudor a respeito do sacrifício, mas ao contrário, né? Querem fazer um sacrifício em massa, né? Toda guerra, na verdade, é um grande sacrifício em massa, né? Mas aí, enfim, a gente entra em outra questão aí que não vamos falar aqui. Mas, né, então,
Então, olha só, né? Você tem esse controle lá na Europa, né? Lá no velho mundo, vamos dizer, dessas antigas famílias, nessa nobreza britânica ali, e como que isso foi sendo exportado para outros países, né, pessoal? Eu li aqui para vocês o livro Construtores de Impérios, né, sobre, por exemplo, os países com influência da Companhia das Índias Ocidentais, né, do Império Britânico, onde todo lugar que eles ocupavam, né, eles colocavam, ia o exército junto com o templo maçom, abriam um quartel e abriam um templo maçom, uma loja maçônica, né? Na Índia, na China, qualquer lugar onde os ingleses ocupavam, sempre faziam isso. E aqui no Brasil também não foi diferente, pessoal, né? Tiradentes era maçom, né? A proclamação, contam a história pra gente sempre, né? A liberdade né, a independência de Portugal foi um movimento maçônico, tá? Né? Enfim, vamos voltar aqui, né? Então, né, ele cita várias organizações aqui que fazem parte fizeram parte e continuam fazendo dessa tomada de poder, né, em várias áreas, vários setores dos Estados Unidos, né? Por exemplo, o Conselho Nacional e Mundial de Igrejas, tá? Para o quê? Tentar controlar a religião, né? É uma organização completamente globalista, pessoal. Tem um nome de igreja, mas não quer dizer que... Entendeu? Às vezes não é porque tem um nome de igreja que é a favor da igreja, né? Ao contrário, se passa por, né? O Lucis Trust, né? Da Madame Blavatsky, lá na ONU, né? A liberação teológica jesuíta, né? A ordem dos anciões de Sião, né? O Fundo Monetário Internacional, né, o Banco de Acordos Internacionais, o BIS, a própria Nações Unidas, né, na Itália a loja P2, tá, né, Vaticano, né, a própria CIA, né, o Instituto Tavistock. Então, enfim, ele está citando aqui várias, né, instituições que operam alinhadas, pessoal, né? Você tem na questão de empresas, companhias, por exemplo, né? O Hong Kong Shanghai Bank, né? O Milner Group, né? Cine Foundation, né? O German Marshall Fund, Ditchley Foundation, a OTAN, Clube de Roma, né? Organizações ambientalistas como, né, o WWF, a Ordem de São João de Jerusalém, né, templária, né? Enfim, né? Ele fala, bom, e literalmente outras centenas de organizações. Ele fala, o que então nós estamos vendo aqui, né? É uma rede, né, bem fechada, né? Desse grupo, desse comitê, que oficialmente tem mais de 150 anos de história, né? Quer dizer, eles têm muito mais tempo, mas digo oficialmente, né? Desse grupo específico, né? Onde eles têm reunido, né, intelectos brilhantes, né? Tem cooptado pessoas, eles começam muito em universidades, né? Eles vão nas universidades principais, né? Oxford, Cambridge, né? Sorbonne, nos Estados Unidos, Yale, Harvard, né? Princeton e tal, Stanford, e vão coletando, né? Depois eles, por exemplo, o Cecil Rhodes criou a Rhodes Foundation, né? Para você ter uma bolsa de scholarship do Rhodes, que é
Então tem muita gente, pessoal, e pega gente aqui do Brasil também, tá? E é prestigioso, por quê? Porque, por exemplo, se você está na faculdade, logo na faculdade você ganha uma bolsa do Rhodes, já é um carimbo que você recebe de tipo, pô, é difícil, né? O cara é um... Então eu já vou ter trabalho garantido quando eu sair, vocês estão entendendo? Nas multinacionais, nos bancos, nessas instituições controladas por eles. Mas durante todo o processo, você está sendo treinado, né? E se você não se alinhar, eles te botam de lado. Se você não é... Porque eles vão testando, falam assim, até que ponto que esse cara, ele, né? Claro que muitos vão ser chantageados, né? Vão ter material comprometedor a respeito dessas pessoas para que eles sejam facilmente manipulados, mas muitos é mais fácil para eles irem testando se a pessoa, né, de novo, tem ela acredita, ela é religiosa, ela tem alguma coisa que impeça ela de obedecer às nossas direções, né? E ele continua aqui, então eles, né, cooptam essas pessoas inteligentes, capazes, né, mas o que? Para trabalharem nessa agenda totalitária, né, em direção a essa nova sociedade, né, que ele fala tem as suas ideias derivadas desses cultos diabólicos, né. Isso sempre em direção ao que é a um único governo global, né? Como bem descrito por um dos seus membros, né, o H.G. Wells, né, no seu livro Conspiração Aberta, que eu já li aqui para vocês, né? E é uma declaração, vamos dizer, forte, né? E ele diz o seguinte, né, o H.G. Wells, né, ele vai citar ele fala, a conspiração aberta irá aparecer, né, segundo eu acredito, como uma organização consciente de inteligência, né, em alguns casos para homens ricos, né, como sendo um movimento em direção a um objetivo social e político distinto, confessadamente ignorando a maior parte dos aparatos de controle político, né, ou usando eles, né, como uma forma de implementação através de estágios desse movimento em direção, né, de movimento para direcionar também a população a uma certa direção, né, que irá ser revelado a eles, né, não sem uma surpresa, que o objetivo comum, né, é ditado por eles, né, para conduzir toda a sociedade, né? Então, de todas as formas, eles irão estar influenciando e controlando de forma ostensiva o governo. Né? Ele falou de uma forma um pouco velada, né? Mas exatamente isso, né? Essa implementação através de etapas, de estágios, né? De uma elite, né? Através de controle social, cultural, político, toda a população em direção a um objetivo deles, né? Que a gente está cansado de falar aqui, é o tal do neofeudalismo, você não vai ter nada e você vai ser feliz, né? E né, vamos encerrar aqui o nosso vídeo. E é esse controle global, né? Que a gente já, pessoal, estamos vendo aí, né? Chegando de forma galopante, né? A gente vai ver agora, principalmente com a questão da identidade digital, junto com, né, o dinheiro, a moeda digital, vai ser realmente, quando isso for instituído, a gente já vai estar muito próximo do que a Bíblia relata ali em Apocalipse 13, né, pessoal, desse sistema, que a Bíblia chama do sistema da besta, né? Então, a infraestrutura já vai estar
estabelecida, faltando só a besta se revelar, o anticristo se revelar e aí, né, exigir a adoção da sua marca, né, em toda a população. Claro que isso vem com uma desculpa, vai estar ligado à questão de saúde pública, mas não vai ser só isso, pessoal, vai estar ligado à questão religiosa também, seja uma questão ecumênica, seja o que for, né? Porque a Bíblia deixa claro que vai ter um elemento de adoração, né? Não vai ser só uma coisa de não, a gente vai aceitar então, né, essa exigência ditatorial de um controle de saúde, né, uma questão política para poder trabalhar, né, financeira, vai estar ligado a um aplicativo para receber dinheiro digital, porque vão quebrar todas as profissões, deixar todo mundo dependente da renda básica universal, vão forçar todo mundo a aceitar, mas vai ter esse elemento espiritual. Então, eu faço esses vídeos aqui exatamente para alertar, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem conectar essas coisas que parecem ser díspares, né? Não, pessoal, tá tudo se fundindo, tá tudo, né, em direção a um ápice histórico, né? E é isso que a Bíblia relata já há muitos anos, né, pessoal? O livro de Apocalipse, pelo menos há 2000 anos ali, mas tem todas as profecias, né, muito mais antigas. Daniel, Jeremias, né? Que é isso, a gente está nesse processo histórico que a gente precisa entender isso com outras lentes, né? Com lentes espirituais, né? Você fala, mas como que isso já... Como que pode falar? Porque Deus, pessoal, Deus que fala, ele fala o fim pelo começo, né? Deus, como ele está fora do tempo, ele sabe, né? E ele já deixou aqui escrito para testificar para a gente que primeiro é que ele existe, porque, né, um livro que fala de Deus, né, e falando o que vai acontecer antes que aconteça, deixa claro que o autor do livro é real, né? E individualmente, porque Deus, né, se tornou carne e habitou entre nós e se sacrificou por nós para que a gente pudesse voltar a ter comunhão com Ele através, né, do sangue de Jesus, para que, pessoal, nós tenhamos vida e vida em abundância, né? Para que a gente possa receber perdão de graça e a gente possa novamente ter comunhão com Deus e sermos chamados filhos de Deus, amém? A gente, né, ser resgatado, que a gente possa ser resgatado do império das trevas, que é o império que essa galera trabalha, que controla esse mundo momentaneamente, espiritualmente, né? Jesus na ressurreição já tomou a chave da morte do império, o inimigo já está vencido, já não tem autoridade sobre aquele que, né, que tem o Espírito Santo habitando nele, né? Mas ele ainda controla momentaneamente o sistema do mundo aqui. Vai chegar um momento onde Deus vai passar régua, vai vir um juízo, né, pessoal? O Apocalipse é literalmente o juízo de Deus. Então, da mesma forma, Jesus fala em Mateus 24 que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé, por quê? Porque já houve um juízo, o dilúvio foi um juízo daquela época, e vai haver um novo juízo. E é isso, a gente tem que escolher, né, com quem que a gente quer estar. A gente quer estar de que lado, né, pessoal? Como Deus fala, né? Deuteronômio fala, olha, eu coloco perante você a vida e a morte. Ele fala, escolha a vida, né? Então, eu vou fazer uma oração para que hoje você tenha essa oportunidade de declarar, né, publicamente para o mundo espiritual que você não quer estar desse outro lado, que você quer estar com Deus, né? Com Deus Criador, com Deus que te ama, que deu a vida por você. E isso é um ato de fé, uma demonstração de fé, porque ela é gerada dentro do teu coração e você manifesta isso falando, né, com a tua boca. Da mesma forma como Deus criou o mundo, né, falando, né, é importante o verbo, a gente declarar e confessar. Amém? Então, como é que a gente faz isso? Orando. Eu vou orar e eu vou te conduzir em oração, tá bom? Então, coloca a mão no seu coração, ora comigo assim, comigo dessa forma. Repete depois, né, depois de mim. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou
falho, que eu sou pecador e que eu necessito do teu sangue e da tua vida, Pai. Eu necessito ser perdoado, Pai. E obrigado, eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu ato, Pai, sacrificial na cruz do Calvário. Tu deste, Pai, a tua vida e tu morreste a pior morte para que eu não precisasse morrer, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Então hoje, Jesus Cristo, eu te confesso, eu te reconheço, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, Tu é o meu Deus. Eu peço, seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, venha habitar em mim, seja um comigo. Eu peço, passe a me controlar, me dirigir a partir de hoje, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, me dê a Tua mente, a mente de Cristo, Senhor. Eu peço, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, guie os meus passos, Pai, me livra do mal, Senhor. Eu peço que seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Eu me entrego a Ti, Senhor. Todas as áreas da minha vida eu entrego a Ti. Eu peço, Senhor, cumpre em mim o Teu querer. Obrigado pela Tua vontade boa, perfeita e agradável, sendo realizada na minha vida a partir de hoje, Pai. E pelo Teu destino profético, Pai. Eu quero, Pai, cumprir as obras que Tu tem preparadas para mim desde antes da fundação do mundo, Senhor. Eu quero andar nessas obras, Pai. Eu quero cumprir, fazer o Teu querer. Eu me entrego a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela salvação, Pai. Que Tu me lave e me purifique de todo pecado. Toda prisão espiritual hoje é quebrada, Pai. Obrigado que Tu me livra, Senhor. E cancela, Pai, qualquer permissão, qualquer pacto que eu fiz com o mal. Hoje é quebrado, é anulado, não tem poder. Obrigado que eu faço, Pai, uma nova e eterna aliança, Pai, no Teu nome, Pai, no Teu sangue, o nome sobre todo nome, Pai. Obrigado, Pai, pela salvação. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, com fé, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a se alimentar da palavra, porque ela vai renovar a tua mente, vai purificar, né, os teus pensamentos, vai te sustentar, amém? Você precisa conhecer também as promessas que Deus tem para você, né? Através da Bíblia que a gente conhece a Deus. E busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja bíblica que pregue a palavra, né? Cuidado com seitas, tá? Que, por exemplo, negam a humanidade e a divindade simultânea de Jesus, tá bom? Mas ore e peça que Deus te conduza a uma igreja e eu creio que Ele vai conduzir, né? Um lugar onde você vai ser acolhido, vai ser discipulado, amém? Então é isso, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo novamente. Lembra vocês os quadrinhos, tá? Material de primeiríssima, tá? Para estimular a leitura, criar um bom hábito, para reflexão, para diversão, você vai rir, vai se emocionar, vale a pena demais. Então entre, conheça e peça o seu, tá bom? Presentaço aqui para você e para você presentear também as pessoas que você ama, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo. Até quinta-feira. Uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Tchau.